Diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, no capítulo 38, T e C, que ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob domínio. E que a incessante transformação vigente no cosmos tudo altera a cada instante. E o vivo de agora estará morto logo mais, o dominador torna-se vítima, o corpo se dilui, os objetos passam de mão. E todo aquele que busca a posse, o ter, o reter, diz Joana, permanece vazio de sentimentos. E porque nada é, enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de espaços e abarrotado de preocupações afligentes. Ser consciente de si mesmo é a meta existencial, diz o Espírito Joana de Ângeles nessa obra. Então, nós estamos finalizando a programação do mês de fevereiro com as temáticas sobre felicidade, e hoje nós vamos conversar com o Jacques Renan, que é o nosso companheiro de ideal, colaborador do nosso canal, que vai falar conosco aqui sobre esse tema tão importante que é a busca por sentido. Bem-vindo, Jacques. Obrigado, obrigadora. Bom dia a todos e a todas. Né? Agradecer sempre pela oportunidade de trabalho. Né? E espero colaborar nessa temática de hoje que é tão importante para todos nós. Vocês sempre colaborem muito. Olha, vocês que estão aí, que acessaram o nosso canal, vocês estão assistindo a nossa programação, que é Jesus e Nós, com temáticas interessantes, né, que dizem respeito a todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre essa temática, a busca por sentido. E conforme eu acabei de ler, Jacques, eu creio que um mínimo de consciência sobre essa fala da Joana de Ângeles já traria muito sentido à vida, ou pelo menos já nos direcionaria, né, nessa busca, de vez que a nossa meta existencial é sermos conscientes de nós mesmos. Então, os irmãos estão aí nos ajudando, muitas mensagens, muitos ensinamentos, e hoje a gente vai conversar com o Jacques, já perguntando para o Jacques com relação a essa questão do vazio existencial, se ele pode estimular a busca pelo sentido da vida. Eita, o vazio existencial, essa temática é bem complexa, né? Mas a gente vai tentar colaborar aqui só um pouquinho. Espero conseguir. De forma simples e clara, né? O termo vazio existencial, ele se refere àquela sensação interna, né? De que algo está faltando na nossa vida, né? É uma sensação de falta de propósito, né? De direção, de significado, mesmo quando tudo ao redor parece estar certo, né? Em outras palavras, né? Imagine estar fazendo muitas coisas, trabalho, escola, deixar a vida toda organizada, e ainda assim sentir aquele buraco, né? Um peso dentro de você, como se nada realmente preenchesse a sua vida. Né? Então, o vazio existencial, ele não é apenas essa tristeza, ele não é apenas cansaço, né? Ele é a sensação profunda de desconexão, né? Com um propósito significativo, né? Algo que pode parecer quando alguém não encontra sentido naquilo que faz, né? Quem é ou no caminho está vivendo esse sentimento. Então, o vazio existencial, na sua pergunta, sobre se ele pode estimular a busca pelo sentido da vida, quando eu leio algo sobre, quando eu ouço falar algo sobre vazio existencial, eu costumo pensar que o vazio, ele não é o fim, ele é o início. O vazio não é apenas ausência, né? Muitas vezes
convite à transcendência, porque, na verdade, está no nosso olhar, de como a gente encara as coisas que se nos apresentam, né? A Joana, no livro Triunfo Pessoal, descreve, né, esse tempo que a gente vive na sociedade, né, como uma era de conquistas tecnológicas, né? Ou seja, a gente tem solução para quase tudo. E, paradoxalmente, essa mesma sociedade, ela descreve de profundo desespero moral. Isso significa que o progresso externo, ele não resolveu a inquietação interna nossa. Então, o vazio, ele surge quando a alma percebe que aquilo que acumulou não responde à pergunta essencial, né? Quem sou eu? O vazio, ele é o momento em que a criatura percebe que conquistas externas não suprem a necessidade nossa, a necessidade interior, né? Em Hermance Dufour, em Reforma Íntima Sem Martírio, tem uma expressão que eu considero belíssima, né? Eu fui ler, obviamente, para a gente conversar, que diz assim: a angústia da melhora é o impulso para a promoção. Ou seja, a dor de não estar satisfeito consigo mesmo pode ser o motor da transformação. Então, o vazio é pedagógico. Ele nos arranca da superficialidade, né? Ele nos obriga a pensar. E aí, quando eu falo em superficialidade, eu lembro logo do Bauman, um sociólogo, filósofo polonês, que ele fala da modernidade líquida, né? Um tempo em que tudo flui e nada se firma. Então, o Bauman, ele nos ajuda a perceber que quando tudo ao redor é instável, o centro da vida, que é o sentido, precisa ser buscado por dentro e não por fora. É o vazio que chama para dentro, para o autoconhecimento, para a maturidade existencial, e não para a fuga de certezas superficiais, né? Então, finalizando aqui essa questão, o vazio, ele não é o fim, ele é a porta que se abre quando nos cansamos desse mundo de superficialidade, desse mundo líquido que fala o Bauman, né? E ansiamos por um sentido profundo e duradouro. Então, o que eu posso dizer? Não tema o vazio, escute-o. O vazio é a pergunta da alma. E toda pergunta sincera, ela já é um começo de resposta. É um chamado para dentro de nós mesmos. É o que o Espiritismo, ele nos convida sempre, né? A nos visitar, a nos interiorizar, a nos conhecer, para que a gente possa ter respostas, né, para esse vazio. É tão bom que fosse entendido assim por todos nós, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que, sei lá, de repente até desiste de viver porque não vê sentido em viver. E essa falta de sentido, Jacques, ela pode levar também à desistência de viver? Você mostrou aí um aspecto maravilhoso. Mas pode alguém também desistir de viver por não encontrar nenhum sentido na vida? Pode levar ao desânimo profundo, a sensação de inutilidade, né? Sobretudo quando a pessoa se sente sem valor, né? Sem pertencimento, né? Quando ela está presa ao remorso, à culpa, né? Está lá no passado. Eu fui visitar irmãs. Ultimamente eu tenho visitado muitas irmãs. E Eu escutando, também. em escutando sentimentos, ela descreve, né, sobre essa situação. Descreve que muitos carregam essas dores psicológicas, né, Dora? A depressão, até ideias de desistir
de querer viver, por exemplo. E isso, as mais das vezes, está ligadas a estados íntimos, graves, né? E é um remorso anterior ao renascimento. Então, pode sim levar à descrença, né? E quadros depressivos e até a ideação. Mas na Reforma Íntima Sem Martírio, traz um trecho descrito por Paulo, que é bem interessante, que ele diz assim: não faço o bem que quero. Não faço o bem que quero. Então ele revela um conflito interno que pode gerar profunda inaceitação. Quando ela traz isso, ao mesmo tempo, ela traz o mesmo texto que afirma: a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Ou seja, Deus não desiste da criatura. Ele não desiste de nós, né? E aí, na nossa sociedade, nessa era da superficialidade, né? Essa era líquida, ela cria relações frágeis e vínculos que se desfazem muito rápido. E isso normalmente pode gerar insegurança, gera ansiedade, perda de orientação pessoal. Então, no plano espiritual, considerando esse impacto social, quando ele se encontra com a luta íntima de cada um de nós, a luta íntima do espírito, que muitas vezes ele sente o choque entre a voz da carne, do remorso, da culpa, e o anseio de evoluir do espírito. Então, quando alguém perde a referência de algo que dure, profundo, que faça sentido, a vida ela pode realmente parecer vazia e sem propósito. Por isso, no Espiritismo, dizemos o seguinte, que não se trata apenas de encontrar respostas externas, né? É bem fácil de a gente conversar sobre isso, como você mesmo falou. Mas de acudir ao sentido da própria existência, o que envolve apoio emocional, diálogo, fé viva e, quando necessário, e muitas vezes é necessária, ajuda profissional. Ao mesmo tempo, essa visão espírita, ela aponta que isso é um chamado de recuperação do dom de existir. E que a saída passa por acolhimento, amor, ajuda e, principalmente, não julgamento de si mesmo. Esse trechinho eu fui pegar lá no Evangelho e Família, do Adenauer Novaes. Finalizando aqui essa resposta. Vale muito, muito, muitíssimo dizer, né? Quando você pergunta, a falta de sentido pela vida pode levar à desistência de viver? Eu digo com muita clareza, e a clareza necessária para que todos possam entender. Quando a vida perde o sentido, não é hora de ficar sozinho. É hora de conversar com alguém de confiança, com um familiar, com um amigo. Apoio profissional você deve buscar. Pedir ajuda é maturidade espiritual. Pedir ajuda é maturidade espiritual. É ato de coragem. É o primeiro passo para o recomeço. Né? Então, quando a vida perde o sentido, não é hora de ficar sozinho. É hora de conversar com alguém de confiança. De buscar esse apoio. Né? Então, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. E tem uma frase que eu achei muito, muito, muito linda. A vida é maior do que a nossa dor atual. Realmente. E aí a gente vê, mediante o que nós estamos acompanhando na sociedade, nas redes sociais,
jovens, pessoas que quase não viveram ainda, pelo menos nessa vida, né? Dizendo que não vê sentido em viver, não encontra sentido para a vida. E a gente fica pensando, mas por que essa falta de sentido na vida de um jovem, quando ele ainda nem começou a viver, praticamente? O que está acontecendo? Porque essa falta de profundidade, né, Dora? Olha, lendo o Evangelho e Família, do Adenauer Novaes, lendo Triunfo Pessoal, de Joana, Renovando Atitudes, de Hamed, Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour. Eu peguei 3 coisas que são comuns, né? Que aparece muito forte nesses textos. Um fala sobre sociedade, o materialismo e o consumismo, que não oferece sentido maior, né? Empurra muitos para a fuga de si e carência afetiva. A Joana, nesse aspecto, descreve essa sociedade, né, como já falei anteriormente, com muitos avanços tecnológicos, mas com grande vazio moral e emocional. Porque ela diz assim, o jovem, ele vive em comparação constante, em pressão por desempenho, numa cultura da aparência, fragilidade de vínculos. Os vínculos são superficiais, não são profundos, né? Um outro tópico que eu encontrei nesses livros que eu citei é medo, timidez e falta de confiança. Como você disse, são jovens, parecem jovens melancólicos, né? Sem iniciativa, sem sentido próprio para viver. Jovens que precisam de estímulo e de apoio desde cedo. E o outro tópico é a desconexão das próprias realidades internas por supercontrole, né? Excesso de críticas, comparação, né? Superproteção, que geram adultos desorientados, inseguros para escolher, né? E o que a gente vem fazer aqui não é aprender a fazer escolhas, né? Então, o jovem, muitas vezes, ele não suporta a sua própria imperfeição. Eles não foram educados para lidar com a frustração. Imagine aí um jovem, né, que desde cedo ele ouve o seguinte: você precisa ser o melhor da sua classe, né? Tem que passar no vestibular de primeira. Sua rede social, ela precisa ser impecável, né? Ter curtidas, né? Enfim, é só cobrança. Na escola, esse jovem está sempre comparando as suas notas com as notas dos colegas. Nas redes sociais, ele vê amigos com mais curtidas, mais seguidores, mais viagens. Em casa, os pais cobram. Resultados. Elogiam as suas conquistas do que sentimentos. Não se fala em sentimento. Logo, esse jovem ele vai pensar o quê? Se eu não for o melhor, se meu perfil não for perfeito, então eu não valho tanto assim. Olha aí, quais são esses valores, né? Então, o que acontece com isso? O jovem, ele mede sua autoestima pela nota do outro, pela aparência nas redes sociais. Ele sente que precisa sempre mais notas altas, mais aprovação, mais status. O foco passa a ser parecer ser feliz e ter coisas e experiências valiosas, né? Não necessariamente vivê-las com sentido, mas apenas apresentar, aparentar. Então, quando algo dá errado para um jovem desse, uma avaliação ruim, poucos likes, um desencontro com amigos, esse jovem se sente sozinho, porque tudo que ele valorizava estava ligado ao exterior, à opinião do outro. Então, essa busca incessante por aprovação externa pode fazer
um jovem se sentir vazio por dentro, porque ele está preso a metas que não alimentam a sua alma, o seu espírito, né? Mas apenas a uma imagem exterior que ele quer transparecer. Ele tem resultados, mas não tem e não sente propósito. Ele tem curtidas, mas não tem afeto verdadeiro. Ele tem comparações, mas ele não tem autoestima sólida, né? Então, por que a falta de sentido se encontra presente na vida de tantos jovens, né? Essa é uma situação que a gente analisa um caso hipotético, obviamente, mas real, né? E a gente chega à conclusão, né, que sentido não é só ter metas. E a gente pensa que ter sentido na vida é ter metas. Eu tenho um objetivo, uma meta a conquistar, etc. Mas ter sentido, além de metas, é ter vínculo. E para eu ter vínculo, eu preciso ter profundidade. É ter acolhimento. Eu não vivo só, eu preciso ser acolhido e acolher, né? É ter autonomia. Aquela velha frase que eu sempre escutei. Bora caminhar com as próprias pernas? E valor pessoal, né? Então, a falta de sentido, ele nasce quando confundimos valor com performance. E o jovem é um reflexo desse entendimento, imagino, equivocado dos pais, né, que orientam. Com certeza. Agora, também tem um outro aspecto, já que nós estamos falando de doutrina espírita também, que a gente não pode deixar de lado. Essa ausência de sentido, Jacques, ela também pode ser relacionada a uma vivência passada. A pessoa não lembra, mas sente como que uma saudade daquele momento, daquela situação que passou, que não está mais presente. Teria aí nas suas buscas alguma coisa relacionada a essa questão? Sim, pode sim. A gente sempre tem que revisitar Kardec, né, Dora? Como você mesmo sabe. Os contemporâneos e Kardec. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa usar da razão. Pode. A ausência de sentido pode estar relacionada, obviamente, com vivências passadas, mas com equilíbrio. Então, no Espiritismo, não se reduz tudo ao passado, não é assim, né? Porém, se reconhece que há conteúdos reencarnatórios, marcas profundas que influenciam a personalidade, a nossa personalidade, a personalidade dos jovens e os seus conflitos, né? Joana, ela esclarece em Triunfo Pessoal que a raiz de todo sofrimento encontra-se o Espírito Eterno, autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito. Olha, mas essa frase dela é muito profunda, né? Em nada ela pode ser considerada como uma resposta para a gente dizer assim, está relacionada, né? Mas sim, está relacionado, tem essa raiz ao Espírito Eterno, porque nós necessitamos viver aquilo que nós estamos vivendo, porque nós vibramos a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. É isso que ela traz para a gente. Mas não de forma determinística, como muitos às vezes colocam, né? E a Hermance, ela diz que em A Forma Íntima Sem Martírio, ela, na verdade, ela nos ensina que o esquecimento, como você falou, serve para descobrirmos as razões profundas de nossas tendências, através da análise dos impulsos presentes em nós. Então, não se trata de culpar o passado, ele é assim porque foi, não é isso, mas de compreender as tendências. Então, a existência espiritual, ela precede a vida corpórea, né? Ela precede a vida. O espírito está na fase humana da sua evolução.
A existência espiritual precede a vida corpórea. E tendências profundas, elas, obviamente, podem ter frutos e experiências anteriores. Né? Como eu disse, isso não é determinístico, é um contexto para a compreensão e o não julgamento. Isso é muito importante. Hamed também, em Renovando Atitudes, ele fala sobre essas referências, né, nas que ele chama de reminiscências de vidas passadas, né, e tendências profundas que emergem desde cedo, né? E em outras obras fala sobre esse aspecto. Esse julgamento interno, ele é muito importante. Hamed ele também toca nesse ponto, né? Porque quando a gente tem essa tendência de dizer que tem a ver o nosso comportamento com as vivências passadas, a gente acaba julgando, né? Acaba moldados, né? Por esses tempos. Mas nós sofremos influências no ambiente atual. Pelos pais, pelos educadores, pelos líderes, pela cultura. Nós absorvemos também essas vivências, né? Essas influências, que pode virar também autocensura, pode virar punição, autopunição, né? Punição íntima. Então, o passado, a gente pode olhar da seguinte forma: ele pode explicar, mas ele não condena. Ele convida ao trabalho de hoje. O passado, ele convida ao trabalho de hoje. O presente é a nossa ferramenta de reconstrução. Então, somos herdeiros do ontem, mas construtores do amanhã. Alguém já disse isso. Então, o seu passado pode explicar algumas marcas, né? Mas não pode determinar o que você vai ser hoje. Por isso que a gente tem que olhar com razão e com bastante lucidez sobre isso, né? O que você pode vir a ser depende de você, depende do seu esforço, né? Da sua decisão, né? No agir, no compreender a situação que você vive, as suas tendências. Isso é o que importa. Eu não tenho que descobrir o que eu fui, né? Não necessariamente. Não que tenha que ser com todos, né? Eu preciso apenas compreender as minhas tendências, me acolher e decidir, né? Reunir condições para avançar. E aí o autoconhecimento pode nos ajudar a descobrir os nossos valores, a encontrar sentido para a vida. Então, acho que o autoconhecimento, Dora, é uma das coisas que mais a gente ouve no Espiritismo, né? É um caminho que ele é fantástico, né? Ele é necessário e ele realmente é o que vai nos ajudar. Então, respondendo a pergunta, né? Se ele pode ajudar a descobrir esses valores totalmente. Né? A irmã, assim, escutando o sentimento, ela é bem direta. Ela não faz arrodeios. Né? Ela diz, quanto mais consciência de necessidades e valores, mais clareza da intenção básica que norteia a rota evolutiva. Se eu tenho autoconhecimento, se eu sei das minhas qualidades, das minhas valências, né? Obviamente que eu tenho a oportunidade de decidir, né? Trabalhar no sentido evolutivo. Mas ela também destaca que esse sentido se constrói pela singularidade, né? Pela rotina íntima, pelo mapa singular do nosso coração, né? Não por viver no piloto automático, né? E quando a gente vive no piloto automático, a gente só está sendo, sabe, quando está chovendo, que tem aquela correnteza que a gente faz um barquinho e solta nela, a gente está igual aquele barquinho, só indo, a água está levando, né? Então,
o que vai acontecer? O que todo mundo espera que aconteça. Mas quando ela diz que a gente constrói pela singularidade, pelo mapa do coração, né? Ela está dizendo que a gente precisa tomar o leme da nossa vida. E para isso eu preciso me conhecer, obviamente, né? Então, autoconhecimento aqui, e aí eu foco nisso, né? Porque isso é muito importante, porque não é fácil, é muito difícil a gente conhecer as nossas imperfeições, né? E não querer ser o crítico, o juiz de si mesmo, né? Então, autoconhecimento não é autoacusação, é aceitar sentimentos sem repressão, né? Sem julgamento, sem condenação. É tentar compreender por que eu sinto aquilo que eu sinto. Eu tenho que buscar a origem desse sentimento, por que eu sinto aquilo, né? Então, por isso que a gente fala tanto em Irmãs, porque por algum tempo a gente falou da problemática, e aí chega a irmã e diz assim, tá aqui ó, uma forma, um meio, tá aqui um caminho, né? Escute aí os seus sentimentos, comece por aí, para você começar a se autoconhecer. Então, aceitar sentimentos sem repressão, procurando compreender esse sentimento, acolhendo a si mesmo, né? Redirecionando isso com ternura, com respeito. Isso é auto-amor, isso é auto-perdão, né? Isso é autoacolhimento. A gente precisa fazer isso. Porque senão a gente vai sofrer muito, né? Então, quando o mundo, a sociedade, ela é dessa forma tão superficial, líquida, né, como diz o Bauman, ela exige da gente uma adaptação ao que se apresenta, né? E aí eu vou dizer, o que é o autoconhecimento? Imagina a gente sendo esse barquinho, Dora, que é levado para tudo quanto é lugar. O autoconhecimento é a âncora, que a gente, ó, joga lá no mar e a gente para ali e a gente tem um ponto de reflexão e a gente pode determinar para onde a gente vai, né? Então, o autoconhecimento é aquilo que nos dá clareza de valores, direção, coerência, significado, né? Autoconhecer não significa que você resolveu a sua vida, não. Significa que você significa que você sabe o que você precisa. Aí tem outra história, que é agir, né? A autotransformação, né? Então, na visão espírita, o autoconhecimento é o que nos permite superar muitas projeções ilusórias de nós mesmos. A gente sai desse campo da ilusão e vai viver com um propósito real, porque a gente decidiu mergulhar, né, em si mesmo. Então, o autoconhecimento pode ser uma bússola, fazendo uma analogia aqui, uma bússola para a gente poder ter uma referência, né? Então, para finalizar, autoconhecer-se não é virar perfeito, é óbvio, mas é aprender a caminhar com verdade e cuidado consigo, né? Então, não é se condenar, volto a dizer, é aprender a se compreender, né? Então, não basta se adaptar, como eu falei, a esse mundo tão superficial, é preciso firmar sentido dentro da gente, dentro de você mesmo, lançar a âncora do autoconhecimento, ter a bússola do autoconhecimento, para que a gente possa avançar. E esse sentido da vida, Jacques, ele pode estar presente numa vida simples ou somente em grandes propósitos? É interessante, né? Assim, a gente, eu não sei se é a gente, enfim, mas parece que sempre você almeja você fazer algo grande, né? E grande na nossa concepção ainda um pouco limitada, né?
Quando a gente não entende que o simples, não de forma simplória, mas a complexidade de ser simples é fantástico. Isso é ser grande, né? Mas, assim, ele pode. E muitas vezes, né, o sentido da vida pode estar presente, né, nessa vida simples, muitas vezes está na qualidade de um olhar que você percebe, e não do tamanho da sua meta, do seu projeto, daquilo que tu está fazendo, né? A irmã ela diz assim, que a felicidade, ela resulta da habilidade de consolidar o sentido que o olhar da impermanência, né, nos provoca. Desprendimento e leitura pessoal da vida. Né? É uma pessoa lúcida, né? Hamed também ele alerta o seguinte, que a insatisfação ela não se cura projetando em títulos, né? Ou seja, você está insatisfeito e você vai investir em títulos. Eu vou fazer um mestrado, um doutorado, eu tenho aqui um cargo, eu vou almejar outro, ou seja, poder, posições, né? Mas ela se reconhece, ela, ela vai se reconhecendo, né, como fonte íntima que a produz, o que valoriza profundamente, na verdade, uma vida simples, coerente e autêntica, né? E nesses tempos que a gente vive, a gente busca sentido, né? Muitas vezes em mudanças e novidades, a gente busca sentido no exterior. E isso pode acentuar muito as frustrações, né? Quando tudo é superficial. Aí as pessoas muitas vezes vão para as compras, né? Fazer compras para dar sentido, né? À vida. Aí quando você tem uma conta muito gorda, até que vai. Mas assim, a vida simples, com consciência e amor, ela pode ter muito mais sentido do que grandes metas, né? Vividas para agradar os outros. Eu fazendo aqui um exemplo prático para a gente falar sobre, imaginei duas pessoas. A Maria, que ela mora, esse é só um exemplo, né? Não existem essas pessoas. A Maria, que ela mora numa cidade pequena, que ela trabalha numa livraria comunitária, que ela passa a tarde conversando com os clientes, ajudando essas pessoas a encontrar livros que tocam seus corações, que respondam às suas aflições. À noite ela costuma jantar com a família, ela costuma caminhar com seu cachorro no bairro, ela consegue equilibrar a sua vida. Aí tem o Paulo. Paulo, ele trabalha numa grande empresa, né, com alto salário, alta remuneração, está sempre correndo atrás de promoção, de bater meta, de reconhecimento, tem muitos títulos, viagens internacionais, tem muitos seguidores na sua rede, mas raramente tem tempo de conversar com amigos, sentar à mesa com a família. Onde está o sentido? Embora, à primeira vista, o Paulo pareça ter mais sucesso, aos olhos de alguns, emocionalmente ele deve viver pressionado, ansioso, sem tempo para as pessoas que ama, porque nem as percebe, né? A Maria, por sua vez, sente que a vida tem propósito, tem sentido, né? Porque ela cultiva relações humanas profundas, né? Ajuda os outros com empatia, vive coerentemente com seus valores, encontra alegria nas pequenas coisas, Dora, no cotidiano, né? Então, a grande diferença é que a Maria ela vive com um olhar de impermanência. Como a irmã disse, ela aprecia cada momento que ela vive, ela não busca sentido apenas nas grandes conquistas. E aí a gente pergunta, e se a grande conquista não chega? A gente passa a vida esperando a grande conquista para a gente viver esse momento? O Paulo está preso a uma ideia de que sentido vem de títulos e de posições, de remuneração e etc. Então, quando não encontra satisfação nisso, ele tem o quê? Um vazio. E quantas pessoas têm, materialmente falando, né? Mas se sentem, né, com esse vazio existencial? Então,
Isso é a modernidade líquida. Isso é a crítica do Zygmunt Bauman, né? Quando tudo é fluido e superficial, né? Corremos atrás de novidades em vez de encontrar sentido nas relações e na autenticidade do dia a dia, na profundidade, né? Então, é claro que eu não estou dizendo aqui que no exemplo do Paulo ele não deva buscar o sucesso. Ele deve, ele pode, mas ele precisa entender que ele pode e deve buscar o sucesso, mas desde que o sucesso não seja entendido de maneira equilibrada, integrada, consciente, e não apenas como acúmulo, né, de coisas, de status, de aprovação, de títulos, etc. Né? Então, aqui é o entendimento do que é sucesso. Na verdade, é esse. Então, o sucesso não é um problema em si. Não é sobre isso que eu estou falando. Né? O problema é quando ele se torna um único objetivo de vida. Né? Nesse aspecto que eu trouxe. Né? Ou seja, deixando de lado o que é essencial. O que é essencial? Relações humanas significativas, bem-estar emocional, coerência entre valores e escolhas, sentido, propósito espiritual. Né? Então, o sucesso é bom quando ele contribui para o meu crescimento, para o crescimento de quem busca, né? Para a sua dignidade e para o bem-estar interior. E eu posso considerar que a Maria é uma pessoa de sucesso. É o meu olhar sobre sucesso, né? Nós estamos já caminhando para o final, mas nós temos um momento de uma mensagem que a gente lê para refletir sobre ela. E vamos à nossa mensagem de hoje, que se intitula Seja um aliado de si mesmo, e que está no livro Vibrações de Paz em Família, da Irmã Dufour, psicografado pelo Vanderlei Oliveira. E a mensagem, ela inicia com Mateus 5:25, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. É compreensível a sua sinceridade diante dos propósitos de renovar os costumes e hábitos morais. Louvável a sua honestidade em querer acertar. Surpreendente o seu esforço pela vigilância dos hábitos menos sadios. Sua intenção é o tesouro mais precioso para a sua própria melhoria. Ainda assim, algumas vezes defrontarás com a queda, o remorso e o desânimo. Temos milênios de trevas contra os nossos mais sinceros anseios de luz. Quando você derrapar perante a própria consciência, não aplique a si mesmo o regime da impiedade. Seja complacente consigo, seja um aliado de si mesmo no bom combate do aprimoramento espiritual. A rigidez não educa, reprime. Examine sua falta com afabilidade e agradeça, por já conseguir percebê-la. Ainda ontem, você nem sequer se preocupava em admiti-la. Prossiga em seu compromisso de aperfeiçoamento e guarde a certeza de que a vitória é uma meta gloriosa, mas para quem se torna inimigo de si mesmo, será bem mais sofrida. Essa mensagem da irmã, ela por inteira seria um bom momento de reflexão, mas eu separei aqui 2 tópicos dela. O primeiro, quando ela diz, seja complacente consigo, seja um aliado de si mesmo no bom combate do aprimoramento espiritual. Que, como você bem falou até agora há pouco, né? Quantos de nós que sabemos enfrentar nós mesmos quando nos descobrimos, né? Se quiser comentar. A irmã ela fala, né? Faça as pazes com suas imperfeições. Faça as pazes com as suas imperfeições. Porque quando a gente sente, ou quando a gente se sente inseguro, né? E perdidos no mundo, fluidos no mundo exterior, né? A gente projeta a instabilidade interna, né? Por isso o apelo do Evangelho, né? Pare de lutar contra você, comece a caminhar consigo, né? Ela traz aí, rigidez não educa, ela gera culpa, né? Paralisia. Né? Então, seja complacente consigo, acolha-se, né? Seja um aliado.
E principalmente, né, compreender que a caminhada ela é de auto-perdão, ela é de reconhecimento de si, né? Tem a segunda parte que ela fala sobre prossiga no compromisso de aperfeiçoamento, né, Dora? Uhum. Que é, desde que não desistamos, sempre haverá uma chance de vitória. Né? E Joana, ela diz em Triunfo Pessoal, né? O objetivo é conquistar o triunfo sobre as próprias vicissitudes. Então, a vitória não é se tornar um Chico Xavier da vida, não, minha gente. A vitória não é a perfeição. A vitória é a perseverança no bem. É você se esforçar em se melhorar. Essa é a vitória, né? Então, viver com sentido é reconhecer em um mundo no qual nós vivemos, fluido, como gosto de dizer o Bauman, e eu gosto de repetir, nossas certezas, elas não moram do lado de fora. Elas sempre nascerão dentro de nós, né? É bem por aí. Ótimo. Vamos finalizando aqui nossa programação e eu quero finalizar com uma reflexão de Joana de Ângeles, quando ela diz o seguinte: graças, porém, à reencarnação, o progresso do ser é imperioso, inevitável, e os mecanismos da evolução se expressa trabalhando e promovendo a níveis, a níveis e patamares cada vez mais elevados. Até quando o ser, liberto dos conflitos, conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas, que alcança realizando-se, planificando-se. Então, é aquela coisa que você bem falou. Devagar, mas sempre. O tempo não para. A gente não pode, de maneira nenhuma, sentar para descansar nesse quesito aí. Não. O nosso trabalho tem que ser todo dia, toda hora, todo instante. E trabalhar conosco, né, com os outros, né, porque muitas vezes a gente perde tanto tempo querendo organizar a vida do outro, querendo julgar a vida do outro, quando tem tanto para ser feito por nós e em torno de nós, não é isso? Já que suas considerações finais, fica à vontade se você quiser comentar esse trecho da mensagem da Joana. Muito bom, Dora. É sobre isso que você fala. A responsabilidade é minha, né? A decisão é minha. Em nenhum momento Jesus, né, o Evangelho disse, você vai caminhar só. Não é sobre isso. Ele diz, a decisão é sua, né? O esforço é seu. Mas nós vamos caminhar juntos, sim. Né? Então, a gente sempre tem apoio, né? Aquele que tem esse sentimento, o que quer buscar um sentido, que quer o autoconhecimento, que quer buscar um sentido para a sua existência, e que entende que é necessário esse processo de autoconhecimento, ele pode buscar auxílio, ele deve buscar auxílio, né? Isso é bem importante. A casa espírita, ela tem esse trabalho, né? E que a gente entenda, né? A gente não vai na casa, ou pelo menos não deveria ir na casa ou em qualquer outro local para buscar a solução, né? Como se a gente fosse uma mercearia, parasse lá na prateleira e buscasse uma determinada solução. Ah, está aqui a solução para o meu problema, deixa eu pegar aqui. Não. Né? A gente vai compreender, a gente vai entender, a gente vai estudar, a gente vai receber apoio, a gente vai ser acolhido, a gente vai ser encaminhado, nós vamos ser auxiliados. Porque a caminhada, a gente pode caminhar juntos, né? Mas como diz Jesus, né? Carrega a sua cruz e vamos embora que vai dar certo. É isso aí. Por isso que o nosso programa se intitula Jesus e Nós, porque nós nunca andamos sozinhos, né? Se você gostou dessa programação, compartilhe com seus amigos. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui adentrando o mês de março com uma nova temática. Vamos falar de moralidade, de intelectualidade.
E você é nosso convidado para participar conosco, para nos acompanhar nessa programação. Uma boa semana para todos. Muito obrigado, Jacques, pela contribuição. E até o Tchau, nosso tchau. próximo programa. Tchau.